Olá, querido irmão, querida irmã. Que Deus possa te abençoar imensamente nesse momento e que a graça e a paz de Jesus possam te encontrar nesse momento. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as decisões para nos prepararmos para a volta de Jesus. Mas antes de iniciarmos realmente a nossa pregação de hoje, gostaria de convidá-los para inclinar a tua fronte e vamos dirigir uma palavra a Deus. Querido Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui presente com nossos irmãos virtualmente. Venha, Senhor, abrir o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que ela possa estar preparada para receber a semente da esperança, da preparação. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas estar usando a mim, Senhor, que eu vou ministrar a palavra e que as palavras que eu falar sejam inspiradas por Ti e que não provenham de mim mesma. Tudo isso eu te peço no Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos numa semana especial, semana da Páscoa, né? Semana Santa. E está se falando muito, inclusive nós tivemos uma operação, um projeto Impacto, sábado passado. Jesus está voltando. Está você preparado? A volta de Jesus é uma realidade bíblica. Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês, contar uma história. Conta-se que em 1916, Sir Ernest Shackleton e uma tripulação de 27 homens estavam procurando alcançar o Polo Sul, quando entraram em dificuldades. Seu navio Endurance ficou preso num banco de gelo e foi destruído. Com um desesperado esforço, a tripulação lançou 3 pequenos botes do navio perdido e conseguiu sair para uma ilha, que se chama Ilha Elefante, que estava mais ou menos uns 90 quilômetros da onde eles tinham naufragado. Aquela ilha não era exatamente uma ilha segura, acolhedora, mas era gelada, era desolada, não tinha nada. Mas naquele momento foi o melhor que eles conseguiram encontrar e assim eles puderam manter a esperança, a chama da esperança acesa. Mas miraculosamente eles chegaram naquela ilha. Eles chegaram a salvo. Mas o capitão pensou, bom, neste momento ninguém sabe da nossa existência aqui. Todos pensarão que morremos. E se ficarmos aqui, morreremos realmente todos. Ninguém sabe onde nós estamos. Naquela época, não existiam as tecnologias que existem hoje. Então ele pensou, alguém precisa sair e ir a procurar. Então o Sir Ernest escolheu 5 homens e saiu com ele num daqueles pequenos botes e prometeu àqueles outros que ficaram que ele voltaria para resgatá-los. A história dessa jornada, através das ilhas do sul da Geórgia, ela é maravilhosa do ponto de vista da navegação. Mesmo quando aquela pequena embarcação chegou a salvo, e Shackleton imediatamente tratou de conseguir um navio adequado a fim de voltar para o lugar onde estavam seus homens. Aqueles homens que tinham ficado para trás. Durante o inverno, ele fez 4 tentativas de chegar até a Ilha Elefante. Em 4 diferentes barcos. 3 deles terminaram num fracasso. Mas no 4º, o Yelcho conseguiu chegar. E ele pôde ver ao longe a pequena ilha. E ele viu aqui nos olhos, através dos binóculos, ele se assentou e ele viu aquela ilha se aproximando cada dia mais, cada vez mais, cada momento mais. E ele pôde ver naquela pequena ilha aqueles homens correndo ao seu encontro para saudá-lo. Eles correram ao encontro daquele navio salvador. Worsley, que estava com Shackleton, fez este relato.
Eu podia ouvir o tom de sua voz, enquanto ele contava os que chegavam junto ao bote. 2, 5, 7. Então, exultante exclamação. Estão ali, Skyper. Estão todos salvos. O chefe tinha dito que voltaria para buscá-los. E ele tinha que fazer o que eles esperavam. E eles deveriam estar sempre prontos. Nós temos uma história bem parecida na Bíblia. Mas em vez de um capitão, um simples capitão de um navio com 27 pessoas a bordo, nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus. O nosso capitão, o capitão da nossa vida. E vamos mencionar algumas pessoas que falaram desse grande capitão, dessa grande pessoa que nós sabemos todos quem que é. O grande apóstolo Paulo, ele falou que nosso mestre voltaria. Ele falou da volta de Jesus. Eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4:16. Vamos abrir comigo? 1 Tessalonicenses 4:16. A minha Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, vou repetir. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem descerá dos céus? Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que maravilha! Que esperança maravilhosa! Que mesmo que estejamos mortos, se nós estivermos mortos em Cristo, nós ressuscitaremos primeiro. Moody declarou que há 2.500 textos na Bíblia que mencionam a volta de Cristo. E de cada 11 textos do Novo Testamento, um fala da volta de Jesus. Mas será que foi só o nosso querido apóstolo Paulo que falou sobre a volta de Jesus? Não. Os anjos falaram da volta de Jesus. Vamos lá, mais um texto a gente vai ler hoje. Atos 1, 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. A minha Bíblia e a tua também diz assim: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, e que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, qual que é a maneira que Jesus voltará? Pelas nuvens dos céus, da mesma maneira que ele foi. E quem que vocês acham que eram aqueles 2 homens? Eram anjos. Eram anjos que estavam acompanhando Jesus. O professor Stump lecionava num colégio Luzon Norte, uma das escolas adventistas nas Filipinas. E quando os japoneses ocuparam todas as ilhas em 1941, os japoneses queriam construir um abrigo no terreno da escola. Assim, ele foi preso no Natal de 1941, junto com todos os americanos, em um grande campo de concentração. Antes de deixar as Filipinas, o comandante americano Douglas MacArthur prometeu: eu voltarei. Durante 3 anos, eles suportaram maus tratos, fome, chegaram a comer lesmas e cães. Um dia a rádio do comandante da prisão estava ligada e eles ouviram uma transmissão. Aqui fala o general MacArthur. Voltei. Todos ficaram imóveis diante do rádio. No momento, esqueceram fome, esqueceram cansaço. Porém, o oficial japonês disse que na sexta-feira todos seriam fuzilados ao soar da campainha das 7 horas.
Será possível que depois de 3 anos a libertação chegaria tarde demais? A sexta-feira chegou. Com o relógio na mão, todos esperavam o momento fatal. Um prisioneiro chamado Mac deveria tocar a campainha às 7 horas, que seria para a reunião dos prisioneiros no pátio do fuzilamento. 5, 6, 7. Neste momento exato, dezenas de aviões americanos apareceram no céu, soltando dezenas de paraquedistas. MacArthur cumpriu sua promessa. Os japoneses fugiram e os missionários adventistas foram libertos. Assim, também Cristo prometeu e voltará para buscar o seu povo. Será que você está no meio deste povo escolhido, que muitas vezes passamos dificuldades, provações, como passaram esses missionários lá nas Filipinas? Mas a promessa de Jesus é que ele voltará. Está você pronto? Mas vamos continuar. O próprio Jesus, ele nos falou que ele voltaria. Vamos conferir? Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, que traz uma esperança, que nos enche o nosso coração de esperança, de certeza que Jesus vai voltar. João 14, 1-3. Muitos de vocês com certeza sabem de memória. Eu aprendi ainda menina e nunca me esqueci dele. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Essa mensagem ela é maravilhosa. Ela nos dá um sentido para a nossa vida. Ela nos dá esperança de um porvir. Ela nos dá esperança de uma nova vida, sem tristeza, sem dor, sem pranto. Mamãe, disse uma menininhazinha. O professor da escola bíblica me disse que este mundo é apenas um lugar em que Deus nos deixa viver por um tempo, para que nos preparemos para um mundo melhor. Mas mamãe, eu não vejo ninguém se preparando. Eu vejo a senhora aprontar-se para sair de férias. Eu vejo a titia Elisa se preparando para vir passar uns tempos conosco, mas não vejo ninguém aprontar-se para ir para lá. Por que não tratam de se aprontar? Na inocência dessa criança. Está você se preparando? Você está se aprontando para ir para o lar? O que você tem feito para apressar a volta de Jesus? Você tem preparado a tua salvação e a salvação dos que estão próximos a você? Queridos, a Bíblia não nos deixa dúvida nenhuma quanto à realidade da volta de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou sobre ela, porque os anjos falaram sobre ela e o próprio Jesus falou sobre ela. E você? Você está falando da volta de Jesus? Você está levando a mensagem maravilhosa que tem nesse livro aqui? Você tem falado que teu mestre, o teu capitão, está voltando? Será que você tem feito a tua parte? Essa semana, nós estamos na Semana Santa, como eu disse no início. E essa semana a gente lembra a morte de Jesus na cruz. Domingo será domingo de Páscoa. A gente não sabe exatamente se foi essa data exatamente que Jesus morreu. Mas eu acho que nós podemos aproveitar este momento e nós podemos mostrar ao mundo o verdadeiro significado da Páscoa, o verdadeiro sentido daquela cruz. E a Páscoa, queridos, não é simplesmente ovos de chocolate, é muito mais do que isso, nós sabemos disso. Esse simbolismo que nosso Jesus padeceu lá na cruz
e que hoje a gente lembra, não pode ser em vão. Você, eu, nós temos o dever, nós temos a obrigação de anunciarmos a segunda vinda de Jesus. Através das nossas ações, através das nossas palavras, através da literatura impressa, através de um estudo bíblico. Vamos fazer a nossa parte. Nós vemos que os sinais não erram e eles estão mostrando que Jesus está batendo as portas. E eu espero e eu desejo que você, toda a tua família, que nós possamos estar preparados e que nós possamos realmente estarmos um dia reunidos lá no céu. Quem sabe nós possamos nos reunir embaixo da árvore da vida. Quem sabe você vai lembrar dessa mensagem. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, queridas. Que Deus realmente possa se fazer presente e que nós possamos fazer a nossa parte, porque Jesus está voltando. E a segunda vinda de Jesus é o momento, é o motivo pelo qual nós temos que nos preparar, temos que nos aprontar. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigada por ter vindo morrer na cruz por nós. Obrigada, Pai, porque nós temos datas que, mesmo que não sejam exatas, nos fazem recordar do teu sacrifício. Obrigada, Pai, por ter vindo morrer por nós, e assim nos dar a possibilidade de salvação. Pai, eu te agradeço imensamente por todas essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Que tu possas tocar o coração de cada uma delas e que um dia nós possamos nos encontrar lá no céu. Paizinho, continue conosco. Abençoe a cada pessoa. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.